Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, os segredos ufológicos vai trazer e já vai no fundo no centro no cerne de tudo, sem delongas, falar sobre um acontecimento que ninguém está sabendo, né? Acho que ninguém sabe, porque foi abafado, devido envolver um grande aplicativo mundialmente famoso. Esse aplicativo é conhecido como WhatsApp. Sim, o WhatsApp aconteceu, faziam ligação para jovens, em alguns jovens no vilarejo da Colômbia, em meados de 2018, tá? O pai de um dos filhos, de uma das vítimas, entrou em contato comigo 6 meses depois. E o filho dele passou por um tratamento depois de todo esse ocorrido durante 3 meses, porque afetou o emocional dele. Vários outros tratamentos, até regressão ele fez para tentar solucionar, porque o pai dele, esse senhor, é um homem digno, é um homem responsável, é um homem que quer a verdade para não acontecer com futuras crianças. Então ele fez todo esse procedimento de cura ao filho e também a regressão para saber o que aconteceu, para passar isso à frente, para não acontecer com futuras crianças. Mas voltando ao caso, tá? Eu fiz um resumo do resumo. Se caso vocês não entenderem, manda um e-mail que eu faço novamente. Vamos voltar ao assunto. Em meados de 2018, jovens de menores de 17 anos recebiam ligações e uma ordem fonada, ligação mesmo, uma ordem fonada. Depois que esses jovens ouviam a mensagem, elas apresentavam convulsão, ficavam estática, catatônica, e algumas desmaiaram. No seu levantar, despertar, tentavam depois cometer suicídio. Aconteceu. Isso é real. Então, devido a esses estranhos fatos que aconteceram lá, nesses vilarejos, então, essa situação chegou a um ponto de ser decretado toque de recolher. Os jovens de 17 anos para baixo, né, não podiam frequentar a rua das 19 horas às 5 horas da manhã. Então, na cidade de Oadjarita, um vilarejo naquela época, em 2018, tinha aproximadamente 2.000 habitantes. Que foi no centro do país que foi decretado que menores de 17 anos ficassem em casa. E os pais eram obrigados a cuidar dessas crianças, mesmo dentro de casa, sem usar o aplicativo, o WhatsApp. Então, foram proibidas, e se acontecesse algum caso de dentro de casa, os pais seriam multados. E seriam, com aquela palavra, julgados, porque teve uma irresponsabilidade com essas crianças. Então, pois depois desse acontecimento estranhos, né, todos esses jovens tiveram convulsão, desmaio e depois apresentar tentativa de suicídio, né? Lá agora em Bogotá, em um pequeno vilarejo na Colômbia, foi decretado, o prefeito decretou toque de recolher também, porque estava acontecendo com os jovens de lá. Todos eram menores de 17 anos. E todos eram os meninos. Só com os meninos. Porque estava acontecendo com que os jovens e alguns especialistas chegaram, que estavam naquele momento, nomearam isso como ataque espiritual maligno. Sim, esses ataques existem. Principalmente as pessoas que têm um conhecimento no espiritismo sabem que isso é real. As pessoas leigas, as pessoas mais céticas, principalmente, com todo respeito falando, as evangélicas, não vão acreditar, porque a igreja
acostumou, entre aspas, né, a essas pessoas acreditarem somente naquele X. Tem um caso que eu não vou entrar nesse assunto, porque infelizmente as religiões, elas existem para manipular e controlar. Não sou só eu que estou falando. Eu até terei print, que eu vou fazer uma matéria disso em um outro vídeo. Terei print de um filme onde a pessoa fala isso. Para que existe as religiões? A pessoa responde: para controlar. Mas voltando ao assunto. Então, alguns especialistas nomearam esse caso, esse acontecimento, como ataque espiritual maligno. Sim, existe. Os jovens que recebiam essas ligações, através de uma mensagem subliminar no seu inconsciente, sem a criança, principalmente uma criança que não tem nem conhecimento no espiritual, absorveu isso e catou como se fosse o pensamento dela. E foram 14 jovens no total. 14 jovens no total. E 3 jovens tiraram a sua vida. Infelizmente, essas 3 não conseguiram ter a ajuda para tentar impedir elas tirar a sua própria vida. As outras tentaram, mas tiveram ajuda, pessoas segurando, até essas crianças desmaiar completamente e depois de um tempo acordar. Até que aquele efeito passasse. É como se fosse o efeito passar. É o mesmo caso de uma pessoa obsediada. A pessoa obsediada, o espírito maligno, para vocês poderem entender, porque são espíritos inferiores, negativos. Mas para vocês entenderem, o espírito maligno fica na orelha dela, no seu subconsciente, do seu lado esquerdo, falando assim, ó. E a pessoa assimila aquilo. Eu falo isso que eu sou prova viva, porque eu estive com uma pessoa, uma mulher depressiva, tentando ajudar ela. Sabe o que ela falou para mim? Abre aspas, palavras dela, perdão. Só que não era realmente a palavra dela, era ele colocando palavras na cabeça dela, na mente dela, e ela falando para mim. Uma pessoa, ela obsediada, falou assim para mim, palavras dela, abre aspas. Eu sou uma pessoa, ela é uma pessoa doente, que ela é uma pessoa sem conserto, que ela é uma pessoa totalmente sem forças, que ela é uma pessoa sozinha, e que quando ela falou que era uma pessoa doente, ela assimilou isso. Quando o Espírito passou para ela essas palavras, ela assimilou tanto, que ela, como se fosse que ela realmente acreditasse nisso. Porque eles fazem você acreditar em uma coisa que você não é. Depressão é ataque espiritual. Não é doença fisiológica, não é uma doença física, não é uma doença emocional. Não. Depressão é ataque espiritual. Os médicos não acreditam nisso. Os médicos não querem que você acredite nisso. E eles ficam bombardeando a pessoa com remédios que fazem ela ficar mais presas a esses obsessores. Isso existe, tá? Isso existe e tá espalhado pelo mundo todo, pelo planeta todo. Você esbarra com espíritos inferiores na rua, você não sente. Por que principalmente as mulheres, quando voltam para casa, se sentem esgotadas, cansadas, sem ânimo para nada, só quer chegar em casa, nem banho toma e já deita na cama? Porque essas pessoas estão sendo obsediadas por espíritos inferiores. Só que elas não têm conhecimento, elas não têm o dom de perceber isso. Porque eles já chegam com tudo nessas pessoas específicas
para controlar a mente dela. Por que a maioria das pessoas no planeta todo comete suicídio? Porque esses espíritos inferiores ficam na mente dessas pessoas, atormentando, sugando a sua energia vital do seu umbigo. E sim, a sua energia vital vem do seu umbigo. Tanto a positiva que entra, como entra e sai. Energias positivas e negativas é do seu umbigo. Vai ler lá, se dá duvidando de mim, vai lá ler lá no Espírito, acho que no Livro dos Espíritos tem. Se quiser, você procurar no meu livro aqui e passo para vocês. O Espiritismo fala, a energia vital vem do seu umbigo. Quando você dorme, seu corpo físico dorme, o seu espírito sai. Ele vai para uma colônia espiritual. Você pode ser levado para um tratamento espiritual, você pode ser levado para certas coisas, por isso que muitas vezes tem sonho, pesadelo. Mas, atenção, quando o seu espírito sai, o seu cordão umbilical, esse cordão de energia fica preso no seu umbigo e vai seguindo o seu espírito até onde ele tem que ir. Porque se esse cordão estourar ou esticar demais, quando ele estica demais e estourar, bau, você vai morrer dormindo. Você não volta mais. Olha, presta atenção. Por experiência própria, pela ajuda que eu tive, ajudar muitas pessoas, por experiência espiritual, orientações espirituais. Presta atenção. Essas pessoas depressivas são pessoas importantes. São pessoas importantíssimas para a evolução espiritual, a si mesmos, ou si mesmas, até mesmo para o planeta, evolução para o planeta, trazer coisas boas para o planeta, para o próximo. Só que tanto os extraterrestres obscuros, tanto os espíritos inferiores não querem que essas pessoas evoluam, não querem que essas pessoas despertem, não querem que essas pessoas fiquem soltas para poder evoluir. Resumindo, esses extraterrestres obscuros que prendem vocês na Matrix, que essas entidades inferiores negativos querem prender as pessoas, principalmente as depressivas, para inutilizar vocês, inutilizar essas pessoas, para não ter a evolução, para não despertar, para não acordar, para não sair até nem do manto do esquecimento, porque todos vieram com o manto do esquecimento. Só que com o tempo você acaba despertando, se é que você quer despertar. Resumindo, tudo isso existe e tudo isso acontece 24 horas por dia, em 365 dias por ano. Porque, infelizmente, o ser humano é ensinado a não acreditar nisso. Aí que entra as religiões, cegando a realidade do que acontece. Abre aspas, porque não sou só eu que vou falar. Eu vi um filme esses dias que, abre aspas, uma pessoa falou assim: para que servem as religiões? Fecha aspas, abre aspas, a outra pessoa respondendo. Aí você coloca esses 3 pontinhos: para controlar o ser humano, fecha aspas. Porque, infelizmente, cada religião, além de cegar a realidade do que acontece e do que é, elas pregam coisas que não é que Jesus quer. Não é acreditar em uma coisa que não tem realidade.
Mas voltando ao assunto da Colômbia aqui. Mas só presta atenção, tudo isso existe. Ataque espiritual maligno existe. Depressão são ataques espirituais. Eles existem. Eles existem. Eles não podem fazer mal fisicamente em você. Não podem. Eles começam a fazer mal espiritualmente, assim como fala. Colocando coisas na sua cabeça, sugando a sua energia vital. Resumindo, uma coisa melhor ainda. Tudo que vocês assistem na televisão gera energia negativa. Mais negativa do que positiva. E você está absorvendo essa energia negativa para si mesmo, ou si mesmas, permitindo com que eles venham para sua casa, para sua vida. Eles ficam impregnados em você, sugando a sua energia vital, colocando coisas na sua cabeça. Porque a pessoa depressiva, ela não quer ser consertada, ela não quer cura. Eles vão fazer de tudo para essas pessoas não irem em tratamento espiritual, não irem em médicos. Essas pessoas vão começar até a mentir. Eu fui na médica, mas na realidade não foi. Nem saiu da cama. Tudo isso é ataque espiritual. É o que aconteceu com esses jovens na Colômbia. Foram ataques espirituais de um certo grau, que eles usavam essa voz estranha, ligavam para esses jovens para instruir elas a fazer tais coisas. E depois disso, se matar. Até pode ser o caso de esses espíritos inferiores, de certo modo, usar esse aplicativo como intermediário para chegar nesses jovens. Pode até ser que esses jovens, 14 jovens, eram especiais para a evolução humana, espiritualmente falando, porque eles poderiam ser guerreiros da luz, né? Esses que faleceram, eles poderiam ser guerreiros da luz. Eles são instrumentos, eles podem ser instrumento de Jesus para poder trazer coisas boas para as pessoas, para o planeta, e iluminar e ajudar a eliminar os obscuros desse planeta, até mesmo algumas entidades inferiores desse planeta. É isso que eles querem. É a mesma coisa da Matrix. As pessoas que estão presas na Matrix estão presas através dos extraterrestres. E a depressão é as entidades inferiores que usam essas pessoas. Mas escreve o que eu estou falando. Pessoas depressivas são pessoas importantíssimas para a evolução humana. E são pessoas que foram enviadas nessa reencarnação para fazer a diferença para o bem. Só que o inimigo sabe e prende essas pessoas, inutilizando essas pessoas. Até falam com essas pessoas mentalmente, inconscientemente, faz essas pessoas acreditarem que é uma pessoa doente, faz essas pessoas acreditar que não tem força para lutar, que não tem força para vencer, que não vai conseguir sair dessa situação. São eles que estão enfiando essas coisas na cabeça das pessoas. Mas você vai falar isso para certas religiões, essas religiões não acreditam. Acha que isso não é possível. Mas aí que está o X da questão. Se certas religiões conseguem, certas pessoas e certas religiões, corrigindo, conseguem receber o Espírito Santo, as pessoas também conseguem receber, infelizmente, por algum motivo, o espírito inferior. É quase a mesma coisa. É o bem e o mal. Mas enfim, eu falei que a ufologia puxa o espiritismo e vice-versa. Mas voltando ao assunto. Então, devido a alguns especialistas que estavam naquela época, decretou que foram ataques espirituais malignos que atacaram esses jovens, né? Que 3 deles conseguiram chegar ao suicídio.
Isso aconteceu em meados de 2018, relembrando, tá? Naquela época tem em torno de praticamente 2.000 habitantes nas cidades, foram 2 cidades, né? Que ele recebeu essa ligação e as pessoas ficaram estranhas e depois cometeu o suicídio. No total, voltando, 14 jovens, 3 jovens chegaram ao suicídio. Então, esse comunicado foi mundial por um aplicativo chamado WhatsApp, que hoje, infelizmente, no meu enxergar, na minha visão, de certo modo, como ajuda, também atrapalha. Porque as pessoas deixaram de usar o telefone, deixaram de fazer ligações tradicionais por operadores, só faz ligação por WhatsApp. Eu não recebo ligação por WhatsApp, eu não aceito ligação por WhatsApp. Olha que isso eu adquiri isso em mim, para minha vida, desde que eu soube que o WhatsApp foi criado. Eu não sou fã do WhatsApp, para ser sincero com vocês. Para eu agir dessa forma, para não gostar do WhatsApp, algum motivo tem que, espiritualmente falando, inconscientemente, alguma coisa ou alguém de luz chegou em mim e falou. Porque eu nunca fui fã do WhatsApp. Se eu vou fazer uma ligação, eu pago plano de uma certa operadora, por que eu vou usar o WhatsApp? O plano da minha operadora, eu posso até ligar fora do estado. Posso ligar para fora do estado sem nenhum ajuste adicional. E o valor mensalmente é baratinho. Por que eu vou usar um WhatsApp com risco de ser clonado, copiado? Porque teve casos do WhatsApp, né? Lá no passado, copiar, clonar o seu número. Mas enfim, esta é a minha opinião, referente ao WhatsApp. Isso sou eu falando, eu mesmo, tá? Não estou indicando, não estou oferecendo, não estou sugerindo nada referente ao WhatsApp. É a minha opinião sincera, ok? Mas voltando, então, o prefeito Inocêncio Pérez, da cidade de Padiarito, né, decretou estado de alerta vermelho a esses adolescentes menores de 17 anos, né, proibiram eles de saírem na rua. Se eles saíssem na rua, os pais seriam multados com um valor altíssimo, sendo considerado irresponsável com seus filhos. O prefeito alega que essa decisão com a base nos casos que aconteceu. Foram exatamente 14 jovens no total. Todos meninos. Então, esses jovens ficaram um bom tempo sem usar o WhatsApp. O prefeito também declarou alerta máximo para que esses jovens e os restos dos jovens deixassem de usar o WhatsApp por um tempo, para tentar evitar que isso acontecesse novamente. Aí, claro que depois de um bom tempo, normalizou isso e as pessoas voltaram a usar o WhatsApp, tão preferido do povo, né? Tão querido, porque manda mensagem fonada, imagens, vídeos, texto, até ligação. Então, né, esses jovens, infelizmente, esses 3 jovens que tiraram suas próprias vidas, tiveram devido a essa mensagem que foi recebida do WhatsApp. Aí eu me pergunto, se o WhatsApp não tivesse esse método de receber mensagem fonada, né, mensagem por áudio, mas não foi por mensagem de áudio, foi por ligação.
né? Mas enfim, mas o prefeito tomou toda essa decisão devido ao que estava acontecendo. E o que aconteceu na Colômbia foi real. E a polícia entrou no meio. A polícia ficou meio perdida, porque ela não sabia o que fazer, né? Ela não sabia como tratar esse caso, porque ela a maioria dessas pessoas não sabe lidar com o espiritual. Não sabe. É meio leigo. Ninguém tem a curiosidade de ir atrás. É como se fosse um obsessor. Quem que vai lidar com o obsessor sem um conhecimento? Não tem como. Não tem como. E aí os espirituais da luz, a colônia de luz, espírito de luz, não pode vir aqui buscar esses espíritos que estão vagando, perdidos pelo planeta. Porque eles têm que querer ir. Eles têm que querer ir. Essa restrição permanecia por um bom tempo, até depois desses ocorridos, para confirmar mesmo que não aconteceria de novo, sabe? Mas as pessoas ficaram receosas de usar o WhatsApp depois que aconteceu isso. As pessoas ficaram receosas, segundo o relato desse senhor que veio até mim. Até ele mesmo, ele desinstalou o WhatsApp do telefone do filho dele. E ele nem usa mais, só usa o telefone tradicional para fazer as ligações dele, que acho que, na minha opinião, no meu entender, acho que seria a mais coisa certa a se fazer. Mas é a minha opinião, é a minha observação, tá? É o meu pensamento para mim mesmo, que só estou compartilhando com vocês, tá? Eu não estou sugerindo nada, eu não estou oferecendo nada referente a isso, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, um caso real. Quando uma pessoa está obsediada, né? Quando a pessoa está obsediada, ela não sabe o que faz, não sabe, dá até dó. Eles conseguem colocar na mente delas que elas são, abre aspas, um caso verídico. Abre aspas. A moça falou assim para mim, eu tentando ajudar ela. Ela falou assim para mim, eu não tenho conserto. Ela falando, abre aspas. Ela falando, não tem conserto, eu sou uma pessoa doente. Eu não tenho forças para lutar. Eu não quero ajuda, me deixe em paz. Tudo isso não é ela falando, não é ela em si, não é a mente dela. É o obsessor falando para ela, você é isso, você é isso, você é isso. E a pessoa capta. E ela assimila tudo para ela. Eu falei assim para ela, você não é uma pessoa doente. Você não é desse jeito. Pode parar com isso e criar forças para isso. Você não está sozinha. Eu tô aqui com você, eu vou te ajudar. Aí eu virei pro cara, porque o obsessor, ele sempre fica do lado esquerdo da pessoa. Aí eu comecei a falar, venha falar comigo pessoalmente através dela. Ele veio. Era um espírito inferior, veio a ordens do chefão que está lá embaixo, sentado em seu trono, para prejudicar ela. Porque ela fez parte de um passado que ele queria ela para ele naquele passado, e que ele é vivo até hoje e que quer ela até hoje. Aí eu falei para esse peão, que é um espírito um espírito inferior, como se fosse um peão, um espírito usado pelo chefão para ele vir prejudicar as pessoas. Eu falei assim para ele, só estou contando para vocês terem uma ideia. Eu falei assim para ele, manda o seu chefão vir falar comigo. Manda. Não. Falando através dela. Na forma real dele, através dela. E eu vendo. Não posso. Ele vai judiar de mim. Ele vai bater em mim. Eu prefiro seguir o seu conselho. Eu aceito ir para a luz, ele falou assim para mim. Eu aceito ir para a luz. O que eu quero dizer é o seguinte.
todos os espíritos inferiores que estão vagando, perambulando no planeta, desde que você levanta, ao você retornar para sua casa, você tromba com eles na rua. Para esses espíritos ir para a luz, para os seres da luz vindos, eles têm que querer. Como aconteceu com esse peão. Ele falou assim: eu prefiro que você me leve para a luz do que eu voltar lá enfrentar o meu chefe. Aí os espíritos de luz vieram, pegaram ele, porque ele quis ir, e levaram ele. Não adianta os espíritos inferiores vir pegar esses espíritos na marra, não pode. Se vocês estão duvidando de mim, é só você ler se não me falha, no livro dos Espíritos fala sobre isso. Até mesmo no livro do André Luiz, ele também cita lá. Mas enfim, tudo isso é um fato real, um acontecimento real que aconteceu na Colômbia e que acredito eu que o WhatsApp, por algum outro motivo, abafou o caso, porque não foi apresentado no mundo todo, até tem os seus porquês, né? Quer criar um alarde, né? Um pânico, histeria com o aplicativo, mas isso já passou, não aconteceu de novo, até onde eu sei. As famílias no qual passou por esse incidente, graças a Deus estão bem, não tiveram mais ataque, inclusive essas famílias no qual esses jovens passaram por esse horrendo acontecimento, eles agora têm muito conhecimento no espiritual. Porque naquela época eu falei para esse senhor, ó, vocês têm que expandir seu lado espiritual, porque isso são ataques espirituais de espíritos vingativos, até espíritos inferiores prejudicando vocês. Porque acredite, esses jovens são pessoas especiais. Agora eles têm conhecimento, eles têm proteção, eles expandiram um pouco mais a sua caixinha, mas enfim. Fica aqui mais uma matéria, então. É que eu não posso falar aqui, porque a história real desse acontecimento na Colômbia ficou conhecido por um aplicativo só que eu não posso falar esse nome aqui, então a plataforma vai censurar esse vídeo se eu falar aqui, porque lá ficou conhecido como a plataforma da Então eu ainda vou colocar intitular essa matéria como no título da descrição, tá? Mas em código, tá bom? Boa tarde a todos, tenham um ótimo dia, tudo de bom para vocês. Desculpe alguma coisa, me perdoe alguma coisa se eu chateei vocês, mas está aqui mais uma matéria verídica, não está mais às escondidas, porque tudo nós aqui, os segredos ufológicos da verdade, junto com a Confederação Galáctica de Mundo e a espiritualidade de luz, traremos o que for necessário para trazer a verdade para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.